Tecnologia, progresso, evolução. Desde a pré-história, os seres humanos vêm criando novas maneiras de facilitar a própria vida. Hoje em dia, com a ajuda da ciência, podemos nos comunicar instantaneamente, percorrer longas distâncias sem perder o fôlego, produzir substâncias para todos os usos imagináveis ou simplesmente tomar banho quente no inverno e água gelada no verão. Mas nem tudo são flores e o progresso tecnológico também tem seu lado ruim. Poluição, esgotamento de recursos naturais, desigualdade social e até guerras. No programa de hoje, vamos falar de algo que tem a ver com os dois lados dessa história. Prepare-se, chegou a hora de você conhecer um pouco da magia negra do petróleo. Há muito tempo atrás, nesse mesmo planeta, viviam seres enormes e assustadores, os dinossauros. Eles dominavam a Terra e eram o topo da cadeia alimentar. Até que um dia, eles todos morreram. Peraí, eu conheço essa história, mas o que ela tem a ver com o nosso programa? Bom, Kika, acontece que a hipótese mais difundida para a origem do petróleo é a de que ele foi produzido a partir dos fósseis de seres pré-históricos. Tanto que até hoje, muita gente associa diretamente petróleo a dinossauros, o que é um exagero. Na verdade, os dinossauros têm apenas uma pequena participação nesse processo e os seres pré-históricos que mais nos interessam são bem menores e inofensivos. Segundo a teoria biogênica, a principal matéria-prima do petróleo são compostos orgânicos decorrentes da decomposição de algas e zooplânctons que se acumularam no fundo de oceanos e lagos. Esse material fóssil, depois de soterrado por diversas camadas de terra, teria se convertido ao longo de milhões de anos em petróleo. Mas nem todo mundo concorda com isso. Existe também a hipótese abiogênica ou inorgânica. Nela, o petróleo teria origem a partir do metano, um gás composto de hidrogênio e carbono. Alguns cientistas acreditam que durante a criação do nosso planeta, grandes quantidades de metano se formaram no interior da Terra. Esse metano, mantido sob altíssima temperatura e pressão, teria se transformado em uma mistura de hidrocarbonetos mais pesados, que seria então expulsa para regiões mais próximas da superfície. A biogênica significa de origem não biológica. Embora menos conhecida, a hipótese inorgânica tem ganhado força junto à comunidade científica nas últimas décadas. Todavia, o mistério em relação à origem do petróleo permanece. Seja como for, tanto uma versão quanto a outra chegam ao mesmo resultado. O petróleo é uma substância oleosa, altamente inflamável e com coloração que pode variar desde o incolor ou castanho claro até o preto, passando por verde e marrom. Seu cheiro é forte e característico e o contato direto com ele por tempo prolongado não é recomendável. Olhando assim, é difícil acreditar que esta seja a matéria-prima de tantos produtos fundamentais no nosso dia a dia. Mas antes de produzir qualquer coisa, o petróleo precisa ser retirado das profundezas da Terra. E fazer isso não é nada fácil. Na verdade, o petróleo até pode vir à superfície por conta própria, mas isso acontece raramente e em poucas quantidades. Normalmente é preciso extraí-lo do subsolo, e para fazer isso, existem essas enormes estruturas, que usam algo similar a uma furadeira, mas muito maior. É isso aí. O primeiro passo do processo de extração do petróleo é a perfuração do solo. Isso pode ser feito em terra firme ou em alto mar, dependendo de onde estiverem as reservas petrolíferas. É bom lembrar que todos os depósitos de petróleo contêm também gás natural, que pode estar em fase gasosa ou diluído no petróleo, como acontece com o gás carbônico no refrigerante, sabe? O gás natural é formado majoritariamente por metano, que corresponde a pelo menos 70% da sua composição. Mais econômico e bem menos poluente do que a gasolina e o óleo diesel, o gás natural vem sendo cada vez mais utilizado como combustível para movimentar indústrias e veículos. Atualmente, a indústria petrolífera é capaz de extrair petróleo e gás natural a quilômetros de profundidade. Mas você sabia que as civilizações do Mediterrâneo já utilizavam essas substâncias há mais de 5.000 anos? Pois é, até a palavra petróleo é antiga. Ela vem do latim petroleum, que significa óleo de pedra.
A utilização de derivados do petróleo, como o asfalto e o betume, era comum na antiguidade. Os povos da Mesopotâmia, do Egito, da Pérsia e da Judéia faziam uso desses materiais em construções, pavimentação de estradas, vedação de embarcações e no aquecimento e iluminação de casas. Utilizava-se principalmente o petróleo encontrado na superfície, mas antes de 1000 a.C., os chineses já aproveitavam bambus para construir os primeiros poços de petróleo da história, com profundidade de cerca de 200 metros. O tempo passou e o progresso tecnológico permitiu que o homem continuasse descobrindo novas reservas de petróleo a profundidades cada vez maiores. É claro que ninguém é tatu para ficar cavando buraco à toa, e se a humanidade se lançou nessa busca frenética foi por um bom motivo. A partir de meados do século XIX, a ciência descobriu novas aplicações para o petróleo, o que fez dele uma substância mais útil, valiosa e desejada. Para entender melhor essa revolução na história do petróleo, precisamos aprender um pouco mais sobre a sua composição química. O petróleo não tem uma fórmula. Na verdade, ele é uma complexa mistura que contém hidrocarbonetos e cuja composição pode variar bastante. É possível, no entanto, separar alguns componentes do petróleo para que eles possam ser aproveitados em aplicações práticas como combustíveis e plásticos. Esse processo recebe o nome de destilação fracionada e consiste em aquecer a mistura de hidrocarbonetos para poder separá-los de acordo com seus diferentes pontos de ebulição. Quanto maior a cadeia carbônica do hidrocarboneto, ou seja, quanto mais átomos de carbono ela apresentar, maior será a temperatura na qual ela irá vaporizar. Por exemplo, o gás natural, que se apresenta na forma gasosa abaixo da temperatura ambiente, tem entre 1 e 4 átomos de carbono por molécula. Já o óleo diesel, que contém mais de 18 átomos de carbono por molécula, só entra em ebulição por volta de 300 graus centígrados. A partir da destilação fracionada, são obtidos os principais subprodutos do petróleo. Alguns deles, como a gasolina, o óleo diesel e o querosene, podem ser usados diretamente. Outros constituem as matérias-primas de uma série de novos produtos, tais como plásticos, fertilizantes, tintas, medicamentos e etc. É comum um efeito cascata produtivo. Atualmente, a grande maioria dos produtos químicos obtidos em escala industrial são provenientes de derivados do petróleo e do gás natural. Esse é o caso de plásticos como o polietileno e o polipropileno, por exemplo, cuja matéria-prima é uma substância chamada nafta. Exatamente, Kika! Mas para que a nafta, obtida pela destilação fracionada do petróleo, seja transformada em plástico, ela precisa passar por uma série de processos químicos que nós vamos tentar resumir agora. Primeiro, ela é levada para centrais petroquímicas, onde são obtidos diferentes monômeros. Os monômeros são as unidades fundamentais de cada tipo de plástico. Depois, no processo de polimerização, as moléculas de monômeros se ligam para formar cadeias maiores. Assim são produzidos os diversos plásticos que encontramos no dia a dia. Hoje os plásticos estão presentes em todos os lugares. Todos! Por exemplo, neste prato, nesta colher, neste copo, neste casaco e até neste chiclete. Mas os plásticos derivados do petróleo são uma invenção relativamente nova. Para você ter uma ideia, até o início do século XX, objetos feitos de plástico sintético simplesmente não existiam. Além dos plásticos, outra invenção importante para a história do petróleo foi o desenvolvimento do motor a combustão interna, no fim do século XIX. Um motor a combustão aproveita as características inflamáveis de alguns derivados do petróleo para gerar energia e colocar máquinas e veículos em movimento. Na teoria, o resultado da queima da gasolina com oxigênio é o mesmo da combustão completa de todos os hidrocarbonetos: dióxido de carbono, água e calor. Isso por si só já seria motivo de preocupação, uma vez que o CO2 é um dos gases causadores do chamado efeito estufa. Todavia, quando a gasolina sofre combustão incompleta e prematura, o que acontece na maioria dos casos, ela libera uma série de subprodutos ainda mais nocivos à saúde e ao meio ambiente, como o monóxido de carbono, por exemplo. Não é à toa que os combustíveis fósseis em geral, e o petróleo em particular, são apontados como os principais responsáveis por problemas que vão da poluição do ar nas grandes cidades ao aquecimento global. Isso sem falar dos vazamentos de petróleo, que podem não estar tão presentes no nosso dia a dia, mas que também provocam um forte impacto ambiental. Seja como for, para a alegria de uns e tristeza de outros, a verdade é que o petróleo é uma fonte de energia não renovável. E como ele não vai durar para sempre, você pode se perguntar: o que vamos fazer quando o petróleo acabar de vez? Mas não se desespere.
Já existem pesquisas científicas por fontes de energia alternativas e menos poluentes. Para saber mais, vamos conversar com quem entende do assunto. A queima do petróleo agrava o efeito estufa. E o aquecimento global é o pior problema ambiental da atualidade. O petróleo foi a energia mais importante do século XX. Certamente não será a energia mais importante do século XXI. Todos os países ricos e alguns países em desenvolvimento já estão investindo em alternativas aos combustíveis fósseis para obter energia limpa e renovável, biomassa solar, eólico, hidrogênio, etanol de segunda geração. O mundo hoje vivencia um impasse. Com combustível fóssil não dá. Queima progressiva de petróleo, carvão e gás é encrenca. A gente precisa descobrir outras alternativas. Queremos fazê-lo? Essa é a pergunta. Apesar de todos os problemas ambientais, a verdade é que nem todo mundo está interessado em deixar de usar o petróleo. Muito pelo contrário, sendo uma substância tão valiosa, ele continua atraindo a cobiça de muita gente. Só para você ter uma ideia, boa parte das guerras ocorridas a partir da segunda metade do século XX tiveram o petróleo como pano de fundo. A distribuição geograficamente desigual das reservas de petróleo é o motivo de alguns países produzirem muito e outros não. E o resultado você pode imaginar: conflitos econômicos, políticos e até militares. É importante ressaltar, porém, que grandes reservas de petróleo não são necessariamente sinônimo de riqueza. Alguns dos maiores produtores mundiais, como Angola, Iraque e a Venezuela, têm baixos índices de desenvolvimento e uma economia baseada apenas na exportação de petróleo. Riqueza que traz pobreza. Pode parecer um paradoxo, mas é, na verdade, um bom exemplo da natureza contraditória do petróleo. Afinal de contas, não é estranho que esse líquido viscoso e à primeira vista inútil tenha se transformado na principal matriz energética e industrial do mundo contemporâneo? Ou que ele represente ao mesmo tempo as maravilhas do progresso tecnológico e a perspectiva de um futuro sombrio? No programa de hoje vimos que depois da Idade da Pedra e da Idade do Ferro, vivemos atualmente na Idade do Petróleo. A questão é, por quanto tempo? Talvez a nossa dependência continue até que a última gota do planeta seja aproveitada. Ou talvez não. Mesmo porque, como você já deve saber, a Idade da Pedra não acabou por falta de pedras.